Oi, meu nome é Janaína, eu sou uma filha amada de Jesus, que já tocou nas vestes dele, para que ele me transformasse da codependência, das compulsões, principalmente por trabalho e por comida, e tantas outras áreas de falhas de caráter. Obrigado, me senti em casa agora. Quando nós estamos envolvidos com esse projeto de Deus na nossa vida, e eu coloquei essa imagem, que é assim que eu me vejo hoje, livre, pronta, aberta para o que Deus tem a fazer na minha vida e naquilo que Ele quer me usar, naquilo que Ele está me disponibilizando para ser, naquilo que Ele já me ensinou e tem trabalhado na minha vida. E hoje eu sinto da parte de Deus que Ele tem comigo algo que Ele já me preparou, tem a ver com celebrando a recuperação. Não acredito que essas coisas aconteçam por acaso. Não é por acaso que eu conheci Saddleback, que eu fiz treinamento, que eu tive a oportunidade de treinar pessoas numa área e depois essas pessoas migraram para serem parte do Celebrando Recuperação. Isso em 2004, comecei Celebrando Recuperação em São João de Meriti. E ali nós começamos com 20 grupos e foi uma jornada linda de 6 anos. Quando viemos para a Barra, comecei no ano seguinte, estando aqui, comecei também plantando, celebrando recuperação, e hoje nós temos esse ministério lá como parte da vida da igreja, como sendo uma das propostas da igreja, a recuperação. Então, quando você está sendo desafiado a estar aqui, e se você saiu da sua casa, se você saiu de tudo que você poderia fazer nesta manhã, e se colocou aqui, é porque Deus tem algo para falar ao seu coração. Não existe nenhuma proposta que seja de cura para sempre, e que não esteja envolvido com a presença do Senhor na nossa vida, em que a gente venha viver a presença dEle dia após dia. Sabemos que somos salvos todos os dias dos nossos próprios enganos, e precisamos estar plantados em nós essa cultura de esperança, para que ela faça parte da nossa comunidade e para que ela alcance a nossa comunidade maior, para que alcance aqueles que estão ao nosso redor. Mas antes ela precisa estar em nós e precisamos vivenciá-la. E por tudo que nós ouvimos das queridas que puderam participar, nós sabemos que muitos de nós sofrem. Todos nós, em alguma área da nossa vida, sofremos. Alguns já perceberam que a minha mãozinha está tremendo, né? Então, ela treme, porque eu tenho Parkinson. Você diria assim, não, como, Janaína, que você tem Parkinson? E eu, com 50 anos, descobri que eu tinha Parkinson. Comecei a tremer cada vez mais e eu percebi que estava com Parkinson. E agora eu estou numa mudança de medicamento, então está com mais tremor e eu estou precisando ajustar a medicação. Quando eu comecei a descobrir essa questão do Parkinson, no primeiro momento, eu falei, nossa, mas como isso? Como me deparar com isso? No segundo momento foi, não, isso não é possível, vou buscar ajuda, vou ver os médicos, Deus vai operar e tal. E eu entendia que Deus estava me dando uma oportunidade de me deparar com a minha humanidade. Mas como fazer isso? E depois, mais adiante, Deus foi me mostrando, cada vez mais, que se eu tenho falado tanto de recuperação, de desajuste, de dificuldade, de sofrimento, como não enfrentar isso de uma forma tão envolvido pela presença dEle? E hoje, estar com essa situação do Parkinson como uma doença, faz parte de um reconhecimento da minha humanidade diante do mundo que eu vivo. Não há como viver neste mundo sem passar por situações de sofrimento. O que vai diferenciar na nossa vida é como nós vivemos isso. Qual é a resposta que nós damos ao mundo sobre isso? Como nós nos colocamos diante de nós mesmos, diante do outro ser humano envolvido por esse sofrimento. Pode ir passando para mim. Temos vidas desestruturadas, contexto, né? De tantas situações que a gente não sabe o que fazer, é o alcoolismo, são disfuncionais os relacionamentos. Pode ir passando para mim. Famílias desfeitas, quantas dores em olhar os álbuns de fotografia e ver aqueles que não fazem mais parte deles. Vivenciando abusos. Quantos de nós passamos por essas experiências ou dos nossos queridos?
rejeitados, injustiçados, traídos. Quantos vivenciamos essas questões que afligem o nosso coração e que trazem com isso alguns sintomas, sim, emocionais, como a depressão, a ansiedade, o pânico e todo o transtorno resultando dessas experiências traumáticas. Fogem da vida por tanto desespero e vergonha, se afundam em situações em busca de coisas que possam trazer algum alívio, como a droga, como o álcool, como uma compulsão que faz com que aquela dor seja aplacada em algum momento e venha então experimentar um alívio para aquela hora. E aumenta a dor, porque o ciclo vai se montando. E vão se predominando divórcios, abortos, compulsão, desordem alimentar, tudo fruto das nossas más escolhas, das nossas dificuldades em enfrentamento diante da vida, das nossas escolhas diante de nós mesmos, das nossas famílias disfuncionais. E aí vem outras situações, como são os vícios, e o vício como um transtorno dentro da área psicológica, como a ansiedade, como a depressão, eles são sintomas de algo que a gente tem dentro de nós que precisa ser tratado. Só que quando nós nos vemos e quando nós nos deparamos com a realidade da dor, ela vem a partir de um sintoma. E aí nós olhamos e só vemos os sintomas, mas nós precisamos ver o que está por trás dos sintomas. E o Celebrando a Recuperação nos convida a ter esse olhar sobre a nossa história e ter um olhar sobre o que é e qual o papel e qual a função desse sintoma na nossa vida. Sentimentos doentios, como esses que eu já citei, que tomam conta da nossa mente, do nosso ser, das nossas emoções, dos nossos relacionamentos e que nos vimos afundados em meio a eles. Relacionamentos disfuncionais de toda sorte, entre pais e filhos, entre esposa e esposa, entre irmãos, entre famílias, entre parentes, relacionamentos que trazem um padrão doentio como o alcoolismo, como o adultério, como o vício em toda sorte dentro dessas disfunções. Mau hábitos, talvez você pense, mas que história é essa de mau hábito? Mau hábito é tudo aquilo que faz com que a gente tenha um parecer diante da gente mesmo, diante do outro, como uma falha de caráter. Por exemplo, quando a gente tem uma alimentação mal conduzida, se torna um mau hábito e vai trazer um prejuízo para a nossa saúde. Quando a gente faz uso de alguma palavra torpe, se torna um mau hábito e se torna um padrão dentro da nossa vida. E falhas de caráter. E a gente fica pensando, diante dessas realidades, onde as pessoas buscarão ajuda, quem pode curar a dor do coração? Como vocês, quando puderam ver e ouvir a propaganda do Celebrando aqui na igreja, e se depararam, nossa, esse negócio tem a ver com o que eu tenho vivido. E eu preciso disso, eu vou lá, eu vou buscar conhecer o que é isso. Tomara que todas as igrejas nossas, igrejas que têm um compromisso com Jesus, pudessem ter e ser um lugar onde as pessoas passassem, soubessem, ali é um lugar que vai ter alívio, ali é um lugar que tem esperança para a minha vida, é ali que eu posso buscar a minha cura. E elas pudessem buscar ardentemente esse lugar para estarem nele, para se envolverem com aquilo que Jesus quer operar na vida delas. Assim é que nós devemos e podemos pensar na ação do Celebrando na vida da igreja. Um lugar e um ministério que esteja sendo divulgando dentro da igreja e propagando essa cultura de esperança. Quando nós entendemos onde as pessoas buscarão ajuda, essa foi uma pergunta que eu me fiz quando eu comecei Celebrando a Recuperação lá em São João. E antes disso, um jovem passou, ele se converteu, ele veio para a igreja, ele é alcoolista. E ele me falou, junto com o líder, pastor Cláudio, que é muito amigo meu, era pastor de jovem, e ele falou assim, Janaína, onde que eu vou buscar ajuda? Porque eu sou alcoolista, eu não consigo largar isso, está sendo maior do que eu. E eu tive que encaminhá-lo para fazer o AA, que era na igreja católica. Aquilo foi o auge para mim.
pensar que nós não teríamos como suprir uma necessidade daquela pessoa e ajudá-lo a se envolver com aquilo que Deus poderia fazer na vida dele. Sendo de um formato e um processo de tratamento. Nós não tínhamos isso. E comecei então a entender, buscar entender o que eram os 12 passos, o que era celebrando a recuperação, isso em 2003, 2004, e assim nós começamos a implantar esse processo na igreja. E quando chega um alcoolista na nossa igreja e se converte, como foi no caso do John Baker ali em Saddleback, ele então trouxe a bagagem dele dos 12 passos, mas ele agora é utilizado esses 12 passos com os princípios bíblicos, embasado nas bem-aventuranças. E agora ele pode seguir um dia de cada vez, buscando ao Senhor, que é o seu poder superior, o poder que domina a sua vida, que vai lhe dar condições, forças para o enfrentamento diante das suas próprios desejos da sua carne, dos seus padrões doentios, dos seus enfrentamentos diante da vida. Todos nós temos recaídas em áreas da nossa vida, porque o texto bíblico diz para nós que todos nós pecamos. A Bíblia não diz para nós que todos nós fomos pecadores, não, ela diz que todos nós somos pecadores. E diante dessa realidade da nossa carne, da nossa vida, de quem nós somos, da marca do pecado em nós, nós sabemos que todos os dias nós precisamos ser libertos, tratados, senão nós iremos cair. Nós precisamos nos confessar, reconhecer, admitir que somos pecadores, que temos algo em nós que precisa ser tratado e nos colocar diante do Senhor. Isso na esfera nossa de conhecimento que já temos dentro da nossa espiritualidade, dentro do nosso relacionamento com Deus. Só que tem uma outra esfera que parece que a gente isola, que é a área emocional, a área relacional, os nossos comportamentos, como se a gente dissesse, não, essa área aqui eu tenho que dar um outro jeito. Só que muitas dessas áreas são disfuncionais por causa do pecado, das nossas más escolhas, daqueles caminhos que fomos tomando, das decisões que fomos tomando para nós. E eu quero compartilhar com vocês algumas situações de pessoas que chegaram até a mim e disseram para mim das suas situações. Como se eu fosse perguntar a vocês, talvez uma dessas tenha a ver com a sua realidade hoje. Uma jovem que descobre que seu marido é viciado em pornografia pela internet. E ela se coloca diante de mim, Janaína, o que fazer? Ele me propôs a um swing. Se você não sabe, depois busca saber o que é, mas acho que todo mundo sabe. Um pai desesperado que não consegue conter as lágrimas quando descobre que seu filho é homossexual e que lhe diz que irá assumir essa homossexualidade. Uma mãe que não consegue diálogo com seu filho adolescente por ter tido uma experiência em relacionamento muito conflitante com a sua mãe. Ela me diz, Janaína, eu não consigo falar com meu filho. Um jovem marido que sente ciúme doentio da sua esposa e a ama demais, mas não sabe se relacionar com ela. Mulher que diz, eu não consigo controlar as minhas contas. Elas estão levando a nossa família à falência. E essa pessoa, eles tiveram que vender vários carros que eles tinham em família, tinham vários carros de táxi para poder cobrir as dívidas que ela tinha contraído com a agiota, quando ela chegou celebrando a recuperação. Pais que sofrem a perda de um filho adolescente pelo suicídio. Rapaz que se sente inferior e infeliz porque seu pai foi um fraco para estar ao lado dele, da sua mãe e da sua irmã. E agora ele precisa perdoar o seu pai. Quando alguém que me confessou que não sabe o que ele tem, mas ele não consegue ser fiel à sua esposa. Ele não consegue ficar sem adulterar. Quando alguém que me disse que não consegue parar de beber, é mais forte do que ele. E que isso é um grande desafio na vida dele, porque ele ama Jesus. Eu não consigo desenvolver amizades com ninguém,
Eu me sinto um ET. Parece que todo mundo me olha estranho. Eu estou em depressão. Como isso é possível se eu sou um crente em Jesus? Eu tenho impulsos sexuais que eu não consigo me controlar. É maior do que eu me sinto horrível. Eu estou viciado em sexo pela internet. Isso está acabando comigo e com o meu casamento. Eu tenho desejos sexuais por pessoas do mesmo sexo, ainda que eu não tenha tido nenhum relacionamento. Sinto-me um fraco, pois gostaria de me perceber de outra forma. Eu tenho desejos por pessoas do mesmo sexo, e eu já tive parceiros sexuais do mesmo sexo. Todas essas expressões que eu dirigi a vocês, como todas as outras que vocês vão ouvir eu dizer, são de pessoas que já passaram pelo Celebrando, mas todas já tiveram um encontro com Jesus. Aí você vai dizer, mas Janaína, como isso? Isso quer dizer que nós somos seres humanos, passíveis de erros e falhas. E o que nos torna possíveis, o que faz que seja possível chegar ao trono do Senhor, é a graça e o sangue de Jesus. Não há pecado maior, não há pecadinho nem pecadão. Não há constrangimento que não seja tratado pela ação do Espírito em nós, todos os dias. Essa semana mesmo, atendendo uma pessoa que vai dar o testemunho lá no nosso congresso agora de Celebrando a Recuperação, ele foi travesti por mais de 20 anos, está no processo de recuperação, eu tenho estado com ele, e ele falou, Janaína, quando eu dou meu testemunho, eu deixo um grande desafio para as pessoas pensarem. Por que elas acham que a mentira, a desonestidade, por que elas acham que o adultério é tão menor do que ser ou do que estar envolvido com o travesti? Ele olha para nós e ele pensa, quantas vezes eu olhei e me vi tão sujo, e as pessoas que apontavam o dedo para mim se achavam tão bons. Onde está a graça e o poder de Jesus? Quando nós nos desafiamos a olhar para essas realidades, nós vimos que essas expressões estão sendo feitas todos os dias quando nós sentamos com pessoas que são sinceras e honestas sobre como têm vivido as suas vidas. É a dor, o desespero, a tensão, uma história disfuncional, um conflito em relação à sua postura diante da vida, uma dor em relação ao pecado, estão presentes na nossa humanidade. E essas pessoas são as pessoas que frequentam a nossa célula, são as pessoas que fazem parte do nosso estudo bíblico, são as pessoas que cantam na igreja, são as pessoas da nossa comunidade igreja. Somos nós. Vivenciamos grandes desafios diante da vida e precisamos ser tratados. São traumas, são sequelas, são enfrentamentos. As pessoas da nossa comunidade têm inúmeros problemas. Têm uma dor tão doída. Nós temos problemas. Pode passar para mim? Pode passar, por favor. Próximo slide. E por isso a igreja deve se tornar um lugar seguro para aqueles que estão passando por tempestades na vida. Só que há uma coisa interessante que eu já tenho aprendido nesse tempo. Você, mesmo que você esteja passando por uma tempestade, se você tenta se equilibrar nela e não busca ajuda, você não tem como sair dela. Mas se você está com Jesus no barco, você fala, Senhor, olha para nós, dá um jeito nesse negócio, a gente não está suportando.
E vem toda uma busca dele de ser tratado, ser curado e acalmar essa tempestade, com que ela seja revertida de uma outra forma, seja mostrado de um outro jeito e seja sanada aquela dor. Começa a ter um novo efeito essa tempestade, um novo jeito de lidar com ela. Um lugar seguro é esse lugar onde a gente vem com tudo aquilo que traz insegurança, tristezas e desconforto e nos leva agora para estar num lugar onde a gente sabe, aqui eu posso falar da minha dor. Aqui eu posso abrir o meu coração, aqui eu não vou ser julgado, aqui eu não vou ser criticado, aqui as pessoas estão prontas a serem ouvidas. Aqui eu posso ser ouvido. Pode passar para mim, por favor? E como você vê as pessoas que estão ao seu lado? Será que você conhece a pessoa que está do seu lado? Quais os dilemas que ela vive, passa? Quais os conflitos? Qual a história? Qual o sintoma? Qual a experiência marcante? Qual o trauma? Qual a história da família disfuncional? Qual a situação que faz com que ela se sinta vulnerável diante do pecado? E uma coisa que nós temos visto tão claro para a gente: pecado escondido, palavra guardada, cresce. Mas palavra contida, palavra que fica guardada na mente e que só ali é conhecida, ela produz uma ramificação de dor, de trauma, de mágoa, de ressentimento. Mas do contrário, quando a gente pode falar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está passando, e a gente é ouvido, acatam a nossa fala com aceitação e amor, diminui o peso. A aceitação que Deus provoca em nós dentro de um grupo de apoio, porque isso vem de Deus para nós. É o reconhecimento que existe alguém que pode me ouvir, que eu posso falar esse ouvido que está lá na minha frente, que é de carne e osso. Essa pessoa pode me tocar, pode me abraçar e pode me acolher em meio à minha dor. Esse é o lugar seguro que Deus planejou para nós estarmos. E eu creio que desde sempre foi o que Deus planejou para a igreja, em termos de comunhão, em termos de cuidado, em termos de sermos um pelos outros, em termos de mandamentos recíprocos. Só que a igreja perdeu a caminhada dessa ação de Deus desta forma. E Larry Crabb, num dos livros dele, eu creio que é o Conexão, ele coloca de uma forma bem clara isso, quando ele diz que por isso foi criado tantos processos de autoajuda, tantos processos de científicos dentro dessa área de acolhimento, de cuidado, entendendo o que sofre o ser humano, porque nós deixamos de cuidar uns dos outros. E é preciso que a gente resgate isso como uma forma de abrir o coração e ser acolhido nessa dor. E ser tratado nesta dor, como sendo um instrumento de Deus na vida do outro. Então, Celebrando nos desafia a olhar o outro, a olhar o que está no coração do outro. Pode passar para mim, por favor. A igreja deve ser esse lugar onde as pessoas vão buscar ajuda e encontram. Pode passar. E esta dor é mais doída quando ela é sentida sozinha. Por isso que nós podemos celebrar a recuperação quando nos juntamos para falar desta dor e saber que a minha dor, ela é difícil para mim, mas há um outro que também tem uma dor que é difícil para ele. E quando nós nos unimos, a dor dele com a minha dor faz com que eu possa me sentir tão amparado, tão reconhecido de que todos nós sofremos, mas que todos nós podemos nos apoiar e nos amar, porque sabemos o que significa ser cuidado e ser amado, mesmo em meio à dor. Sabemos o que significa limpar a ferida e receber um unguento. Sabemos o que significa sofrer por situações disfuncionais dentro de uma família, ou enfrentamento de uma carência, ou um trauma
Sabemos o que significa isso. Estamos juntos nisso. Ninguém merece sofrer sozinho. Ninguém merece derramar uma lágrima que seja sozinho. Que Deus coloque sempre pessoas ao nosso lado e que o Celebrando seja esse lugar onde a gente possa enxugar as lágrimas uns dos outros. Passa a passar para mim. Diante desses desafios de nos tornarmos envolvidos com outros, nós sabemos que passamos por situações em que os nossos relacionamentos precisam ser mais profundos, em que precisamos nos ver e nos olhar lá dentro, no nosso coração. Só que tantas vezes nós temos dentro da nossa própria comunidade relacionamentos tão superficiais, em que as pessoas nos veem por aquilo que nós mostramos a elas, em que nós mostramos aquilo que nós julgamos que ela vai querer ver. E assim nós colocamos muitas máscaras. E o mais extraordinário de tudo é o que as pessoas querem ver, não são as nossas máscaras, mas o nosso coração. É isso que faz contato, é isso que traz conexão, é isso que faz com que a gente seja amado, é o que está dentro de nós. E com certeza, se eu perguntar a você quem são as pessoas que mais têm sido significativas na sua vida, ou que foram significativas na sua vida, foram aquelas pessoas que compartilharam com você as suas vitórias, seus sucessos, ou as pessoas que compartilharam a sua dor, os seus enfrentamentos, as suas dúvidas, os seus conflitos. Talvez você me diga, são essas pessoas que abriram o coração. E é isso que faz com que a gente precise tirar as máscaras. É reconhecer que nós somos amados lá no fundo do nosso coração por aquelas pessoas que podem olhar o nosso coração. Eu quero convidar vocês para lerem esse texto comigo. É um texto que a gente usa bastante no Celebrando, para nos ajudar a lembrar que essas máscaras precisam ser tiradas. Vamos ler juntos? Sempre que coloco uma máscara para encobrir a minha realidade, fingindo ser o que não sou, fingindo não ser o que sou, faço para atrair as pessoas. Mas logo descubro que somente atraio outros mascarados, afastando as pessoas devido a um estorvo, a máscara. Faço para evitar que os outros vejam minhas fraquezas, mas logo descubro que por não verem a minha humanidade, as pessoas não podem me amar pelo que sou, e sim pela máscara. Faço para preservar as minhas amizades, mas logo descubro que quando perco um amigo por ter sido autêntico, ele realmente não era meu amigo, e sim amigo da máscara. Faço para evitar magoar alguém, e por diplomacia, mas logo descubro que é a máscara o que mais magoa as pessoas de quem quero me aproximar. Faço com a certeza de que é o melhor que tenho a fazer para ser amado. Mas logo descubro o triste paradoxo. O que mais desejo conseguir com as minhas máscaras é precisamente o que com elas eu impeço que aconteça. Diante das nossas máscaras, nós somos vistos. E somos vistos a partir delas. Só que assim que nós começamos a tirar as máscaras e revelamos o nosso coração, nós descobrimos uma conexão, algo tão bom, que vai do outro também tirando as suas máscaras, que faz com que a gente possa ser quem a gente é. E já por algum tempo eu tenho podido ter esses braços abertos e dizer assim quem eu sou. Ou as dificuldades que tenho passado, ou os enfrentamentos que tenho, ou as dúvidas, os conflitos. Algumas vezes eu sou até aberta demais e aí alguém me diz, Janaína, calma, calma, porque às vezes o pessoal não está preparado para ouvir isso tudo. Quando a gente tem essa oportunidade de ser livre para falar e de não pensar que vai ser julgado ou criticado, a gente cresce muito.
porque a gente vê que os desafios são colocados diante da gente, que a gente pode superar esses desafios. Não há mais barreiras para que eu cresça, para que eu conheça mais a Deus, para que o outro me ame, porque eu mesmo estou tirando essas barreiras. Eu mesmo posso me despir dessas máscaras. Só que como é difícil a gente fazer isso. O meu primeiro ano de Celebrando a Recuperação foi maravilhoso, né? Para os outros, né? Para mim não, né? Porque eu pensei assim, como vai ser esse negócio? Depois de 10 anos numa igreja, esposa de pastor, com aquela cara de esposa de pastor, né? E aquela perfil de máscara de esposa de pastor que o pessoal tem quando olha para uma pessoa que é autoridade, e autoridade espiritual como a esposa de pastor. E eu falei assim, agora eu preciso abrir o meu coração. Como é fazer isso? Como as pessoas vão me ver? Como as pessoas vão entender? E à medida que eu fui podendo abrir o meu coração e falar aqueles conflitos, falo ou não falo, me coloco ou não, abro ou não. E à medida que eu fui aprendendo a fazer isso, Deus foi me desafiando, as coisas foram acontecendo, eu fui sendo acolhida pelo meu grupo de facilitadores, eu fui sendo acolhida na minha essência de quem eu sou enquanto pessoa. Algo tão maravilhoso foi acontecendo que eu comecei a me sentir tão amada. E depois de 20 anos numa mesma igreja, 6 anos celebrando junto com essas pessoas, quando eu saí, eu fiz um processo de luto, de perda, porque eu precisei deixar aquela condição, aquele status, aquele lugar, aquela busca de estar ali com aquelas pessoas, já não fariam mais parte da minha vida, mas aquele relacionamento permanece até hoje. Ontem mesmo eu tive um encontro com alguns queridos desses, e aí eu postei uma foto no Celebrando, olha como foi bom, a gente se encontrou, a gente almoçou junto, nós fomos 7 pessoas, e almoçamos juntos e podemos compartilhar tanta coisa boa da vida da gente, não falando de igreja, não falando de conflito, não falando dos outros, a gente está falando da gente, foi tão bom. Aí depois que eu postei no Facebook, começou o pessoal a pipocar. Jane, eu não fui, eu também quero ir. Por que você fez isso, não me chamou? E aí começou a vir as várias situações, porque foi um encontro casual. Porque todo mundo sabia que a gente estava ali, algo bom estava acontecendo, era um lugar seguro. E queríamos estar juntos, e já estão planejando o que a gente vai fazer agora, porque todo mundo quer estar junto. E a vida é dinâmica, a gente não tem como fazer isso. Vamos ver como vai ser. E chegando na Barra, eu também com a mesma condição. As pessoas não me conheciam, não sabiam nem de onde eu saí, quem eu sou, mas acreditaram naquilo que eu estava colocando, naquele projeto, naquilo que estava sendo falado, na visão que eu estava trazendo em termos de cuidado, em termos de ser tratado. E ali começou Deus a trabalhar, e as pessoas foram envolvidas por essa proposta e começamos. E aí eu já estava aberta para isso. Já era algo natural em mim. Talvez alguns ficassem assustados no primeiro momento. Nossa, essa pessoa aí é um pouquinho diferente, né? Sou eu, então ou aceita, ama ou não. O que eu vou fazer? E tivemos tão bons relacionamentos, e temos crescido nesse relacionamento, uma equipe tão afetiva, com tanto amor, com tanto carinho. Tivemos o Nelson ali que fez parte da equipe por um tempo. Hoje a Mônica aqui, minha amiga, veio estar aqui me dando apoio, orando por mim, faz parte da equipe. Então são pessoas tão queridas que a gente vai agasalhando, que a gente vai cuidando, que a gente vai tendo reciprocidade de cuidado e de amor, que a gente vai conquistando e sendo conquistado, que a gente vai tirando a máscara naturalmente. E eu ouvi uma vez um depoimento do Cameron, que é lá de Fortaleza, ele falando quantas vezes a gente usa essas máscaras como uma fortaleza, uma rigidez, para que as pessoas só vejam aquilo que nós podemos mostrar, com medo de sermos criticados, sentenciados, julgados, como se nós pudéssemos passar por isso e termos essa compreensão sobre nós, que muitas vezes nós mesmos nos julgamos e nos criticamos, mas agora pela liberdade do Espírito de Deus, nós podemos aceitar e enfrentar as realidades da nossa vida.
nós podemos tirar a máscara, porque o que a gente mais quer é ser amado. E o que eu consigo com as minhas máscaras não é aquilo que eu quero que aconteça, essa aceitação. Por isso precisamos tirar cada dia as nossas máscaras. Quando eu falo das minhas realidades, quando eu falo dos meus enfrentamentos, das minhas dúvidas, dos meus conflitos, eu estou colocando com honestidade diante do outro. Eu não preciso usar máscaras. Pode passar para mim? Pode passar o texto? E aí vem uma música, e eu quero que você pense enquanto está na música. Quais as máscaras que você precisa tirar? Talvez você tenha que colocar as suas máscaras diante do Senhor, como eu precisei fazer. A máscara de força, de poder, que posso todas as coisas, que dou conta de tudo, que consigo controlar tudo. A máscara de que sei todas as coisas. Uma máscara que fazia ter um fardo tão pesado, que acompanhava essa máscara. Talvez você precise deixar o fardo também colocado junto com a máscara. Toda máscara traz consigo um peso, traz consigo algo que é carregado, algo que é uma designação dessa máscara. E quando eu dei o primeiro passo, eu pude começar a deixar a minha máscara. O primeiro passo disse para mim: eu não sou Deus. Como foi difícil para mim reconhecer isso e sair da negação. Que eu não posso, eu não dou conta, eu não consigo, mas que tudo está a partir da ação de Deus na minha vida. E se o que eu tenho feito, se tudo o que posso fazer, só é possível pelo dom, pela ação dele. Mas eu tenho a tendência a colocar essas máscaras. E eu preciso todos os dias me lembrar disso. Eu não sou Deus. Quando você olha para você, qual a máscara que você precisa tirar? Alguns de nós colocam uma máscara de santidade, de que é um muito bom. Alguns de nós colocam uma máscara vitimizado, coitadinho de mim, cuidem de mim. E não tem responsabilidade pessoal sobre a sua vida por conta dessa máscara. Alguns de nós colocam uma máscara de impotência e por isso sempre espera que o outro faça algo por ele e se torna um dependente. Qual a máscara que você precisa depor, colocar diante do Senhor? Quando você for instruído sobre os 12 passos, você vai perceber que você começa o processo de recuperação quando você é capaz de reconhecer em que você precisa ser recuperado. E com isso você vai ter que deixar as suas máscaras. Seguindo, quando nós tiramos as máscaras, nós lembramos essa frase dentro do Celebrando. Ela é uma das máximas assim no Celebrando. É uma frase que a gente usa muito, que diz pra gente: você está mais preocupado com a sua reputação ou com a sua recuperação? O que é mais importante para você? Porque se você estiver preocupado com a sua reputação, você vai usar todas as máscaras e vai se fechar para todas as possibilidades de abrir o coração. O que as pessoas vão pensar de mim se elas souberem que a minha família é disfuncional? O que as pessoas vão pensar de mim se elas souberem que eu tenho essa inclinação da minha carne? O que as pessoas vão pensar de mim se elas souberem que eu tenho essa forma de lidar com essas situações? Que eu tenho uma ira muito grande, uma raiva muito grande, que eu tenho uma falha de caráter? O que as pessoas vão pensar de mim? Como se a gente esquecesse aquilo que Deus pensa da gente. E aquilo que Ele mesmo já está dizendo para nós. Tirar a máscara nos dá a possibilidade de começar o processo da recuperação. A minha reputação está em quem Deus diz sobre quem eu sou.
e não sobre aquilo que as pessoas dizem sobre quem eu sou. A minha identidade está em quem eu sou diante de Deus, e não naquilo que os outros dizem sobre quem eu sou e eu tomo para mim como sendo a minha identidade. Celebrando nos ajuda a fazer um acerto na nossa identidade. Por isso que todas as áreas de recuperação estão envolvidas nesse processo. Não é um processo para uma área específica, mas para todas as áreas. Quando nós vamos vivenciando as aparências, as reputações, as máscaras e nos envolvemos tanto com elas, nós nos tornamos tão duros diante de nossas realidades que nós não conseguimos pedir ajuda. E se nós não conseguimos pedir ajuda, cada vez mais as situações vão se tornando mais crônicas, mais difíceis. E vão cada vez mais aguçando mais e cada vez mais difíceis. Até uma hora que a gente não suporta mais e a gente já está no fundo do poço e a gente grita por livramento, para ser salvo daquela situação. Entendemos que o orgulho é que nos leva ao fundo do poço. O orgulho pessoal faz com que a gente impeça da ação possa ser um impeditivo da ação de Deus na nossa vida. Faz com que a gente impeça a ajuda do outro em relação a nós. E nós já aprendemos lá no Celebrando a Recuperação de que nós só podemos ajudar e assistir e estar com alguém que queira essa ajuda. Nós não podemos ajudar a quem não queira ser ajudado. Nem Deus pode fazer isso. Ele diz, eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu vou entrar, vou cear, vou celebrar, vou fazer uma festa na sua vida. Mas se você não permitir, se você ficar com a porta fechada, não tem como agir. Há uma vontade que eu mesmo dei a você. Então o orgulho, ele precisa ser quebrado. E reconhecer algumas coisas na vida da gente é tão difícil. Reconhecer os sintomas talvez sejam mais fáceis, mas reconhecer as causas desses sintomas é quebrar o orgulho. É ver que eu tenho maus pensamentos, é ver como eu direciono as minhas escolhas, é ver como eu faço nos meus relacionamentos, é ver como eu falo aquilo que eu falo, e olhar para mim e pensar, nossa, eu tenho essa atitude, eu fiz isso, eu pensei isso. Sair da negação e aceitar que eu tenho essa inclinação e essa forma de ser. Em alguns momentos, como eu feri algumas pessoas, os danos que eu causei. Isso é quebrar o orgulho. Isso é quebrantamento. Isso é poder dizer, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu não dou conta disso. E eu sou assim, eu estou vivendo isso é verdade, isso é real. Isso acontece, mas eu preciso de ajuda. Isso é começar a sair do fundo do poço. Pode passar. Porque todas as vezes que a gente não faz esse enfrentamento, a gente tem um preço a pagar por essa falta de autenticidade. Se eu vou encobrindo os pecados, se eu vou escondendo, o que vai acontecer? O corpo vai definhar de tanto gemer. A gente vê a palavra, a gente vê Davi, a gente vê quantos ali mostrando isso para a gente de uma forma poética, de uma forma de abrir coração. A gente vê na nossa vida. Se a gente não é capaz de reconhecer e ser autêntico e honesto sobre quem nós somos, como temos vivido, nós não podemos ser curados. Jesus nos diz assim, que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia o que estava acontecendo com aquele cego, com aquela história, com aquela vida? Mas ele pergunta, o que queres que eu te faça? Porque só vai acontecer alguma mudança na nossa vida naquilo que a gente se dispõe a mudar. Naquilo que a gente permite Jesus agir, naquilo que a gente se envolve como um foco de vida para que venha a recuperação. Porque senão ela não vai acontecer.
E enquanto a gente mantém escondido, enquanto a gente agasalha, enquanto a gente não reconhece, enquanto aquilo é uma negação na nossa vida, a gente padece no nosso comportamento, na nossa atitude, nos nossos sintomas. Mas quando a gente pode falar com Deus, com os nossos amigos, e começar um processo de enfrentamento, algo começa a mudar em nós. Pode passar para mim. Porque nós só seremos restaurados de coisas que estamos dispostos a admitir. Vamos ler comigo essa frase? Lê de novo para gravar. Só seremos. Recuperação é um processo. E nós só seremos restaurados à medida que nós reconhecemos o que precisa ser tratado. À medida que nós admitimos e colocamos diante de nós mesmos, é isso. Colocamos diante do outro, juntos. Colocamos diante de Deus, só o Senhor. E nós precisamos estar envolvidos com essa proposta, como sendo uma direção de Deus para a nossa vida. Fomos salvos, mas estamos nesse mundo. E se estamos aqui ainda, porque Deus ainda tem uma missão para cumprir através da nossa vida. Ele nos diz, tenha bom ânimo, continue a sua jornada, tenha uma vida frutífera, tenha uma vida plena, continue. Bom, você ouviu alguns depoimentos, esses depoimentos estão no YouTube, então você pode colher outros, com certeza vão compartilhar outros depoimentos à medida que vocês forem seguindo com o programa. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é a sua área de recuperação? O que você entende que você precisa tratar com Jesus através de Celebrando a Recuperação? No primeiro relance, qual é a sua área de recuperação? Veio à sua mente? Essa é a área que você precisa tratar? Essa é a primeira área que você precisa tratar? Porque vocês já estão fazendo Celebrando por 12 anos, e eu estou uma pessoa ainda cada vez mais buscando entender o que Deus está fazendo comigo, e com certeza muitas coisas já foram tratadas. Sou uma pessoa muito melhor do que já fui. Não estou perfeita e não serei perfeita nesse mundo. Estou longe disso, mas sei que hoje tantas coisas já foram vencidas, porque Deus foi trabalhando no meu coração. E eu fui persistindo no programa, assistindo a cada dia, vivendo um dia de cada vez. E estou limpa de muitas áreas na minha vida. Então, qual é a sua área de recuperação? Porque quando você chegar aqui para o programa, você vai estar trazendo o que para ser tratado? Talvez você pense, eu não sou alcoolista, eu não sou usuário de droga, mas eu tenho isso na minha vida, que é um impeditivo do agir de Deus. Eu tenho esse sentimento doentio, eu tenho esse relacionamento disfuncional, ou eu tenho esse trauma, esse ressentimento, eu tenho que tratar o perdão, eu tenho algo para ser tratado em mim, porque se eu não fizer isso, isso está me adoecendo. Então, cada um de nós tem que ter o reconhecimento do que precisa ser tratado, do que você precisa ser recuperado, para que você possa colocar isso diante de você mesmo, diante dos outros, e persistir no programa, vivendo um dia de cada vez na busca dessa recuperação. Pode seguir para mim, por favor. Porque Jesus veio tratar daqueles que se julgam doentes. Se você chega aqui, eu vim aqui para conhecer o programa, muito legal, Moisés, esse negócio vai acontecer na nossa igreja, que ministério lindo, vai ser muito bom para as outras pessoas. Sinto muito, você está fora do negócio. Nós só podemos propor recuperação à medida que a gente vai sendo recuperado.
Nós só podemos abençoar na medida que nós nos sentimos abençoados, envolvidos pela presença de Jesus, ao ponto de saber, é isso que Deus tem feito comigo e eu sei que vai fazer na sua vida. Eu posso ter recaídas, mas eu sei que o Senhor me levanta. Eu posso estar em situações difíceis, mas eu sei que Ele está comigo. E eu sei que essa área da minha vida Deus está tratando e eu já vejo mudanças em mim. Aí sim, eu posso trazer outros e ser testemunha para outros. Também não podemos ter a postura de olhar aqueles que chegam para o Celebrando e falar, o Celebrando é para aquelas pessoas precisam, coitados, né? São usuários, coitados, são alcoólatras. O que você está dizendo com isso? Que você não tem problema nenhum, você está bem. Um engano de 1000 máscaras e muitas negações. Quando nós olhamos para nós e vemos que Jesus veio nos tratar, nós lembramos do texto que ele nos fala sobre isso. Pode passar para mim. Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus é chamado por Mateus e vai à casa de Mateus, ele então come com os pecadores e publicanos, e do lado de fora estavam os fariseus, eles perguntam aos discípulos, o que o mestre de vocês faz aí no meio desse pessoal, desses pecadores? E aí Jesus disse, olha, estou entendendo vocês, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que não têm saúde, eu vim para aqueles que precisam da minha presença na vida deles. E aí a pergunta, né? Quem se acha com saúde é incapaz de receber a graça de Deus? Quem é que se acha com saúde? Os fariseus talvez se achassem com saúde. Se achassem sem necessidade da ação de Jesus. E quantas vezes nós ouvimos a palavra, nós somos instigados por um desafio de Deus para a gente, e a gente vê pessoas ouvindo, aceitando, se comunicando com aquilo, acedendo àquele apelo, a gente fala, isso aqui foi tão bom para aquelas pessoas. Como se a gente não tivesse a ver com aquilo que está acontecendo. Uma vez eu fui falar numa igreja que tem desenvolvido Celebrando Recuperação, já tem algum tempo, eles têm trabalhado numa comunidade terapêutica de homens, e foi feito um apelo, e aqueles homens que eram da comunidade terapêutica veio todos à frente, eles estavam ansiosos, querendo, buscando ali que Jesus tratasse a cada um deles, e o pessoal da igreja ficou olhando, admirando, nossa, que bom, Jesus vai tratar desse pessoal. E o meu coração doeu muito, porque há uma falta de entendimento de que todos nós somos carentes da ação de Jesus na nossa vida. Todos nós somos carentes e necessitados, todos nós somos doentes. Nós precisamos de Jesus, por isso nós precisamos ser tratados por Ele. Pode passar para mim, por favor. Quando nós desenvolvemos uma rede de relacionamentos, nós sabemos que Jesus vai se manifestar pelo sorriso, pelo abraço, pelo toque, pela ação de comunhão que há naquele envolvimento, pela aceitação que há naquele ambiente, pela falta de julgamento que há naquele ambiente. Nós criamos uma rede segura de pessoas que podem ouvir e nos amar. Ali começa o processo da restauração. Aí é um pouco da nossa equipe lá do CR, do congresso passado que a gente fez e estava ali comemorando. Pode passar para mim, por favor. Precisamos de uma comunidade onde sejamos restaurados. Precisamos de um lugar seguro. E eu vou terminar lendo com vocês esse texto, que é do livro Um Lugar Mais Seguro da Terra, do Larry Crabb. Larry Crabb é um excelente autor para a gente usar em material no Celebrando Recuperação. Ele é muito bom e esse livro é maravilhoso, a gente tem trabalhado alguns textos dele. E eu vou citar alguns para vocês, a gente vai lendo juntos à medida que forem passando os slides. Então, a comunidade espiritual, um lugar seguro. Pode passar para nós. Vamos juntos? A igreja...
pessoas numa jornada rumo a Deus, onde haja unidade sobrenatural e movida e dirigida pelo Espírito Santo. Aí está a igreja, uma comunidade espiritual. O mais inusitado é que, no fim, o que nos torna semelhantes são os nossos problemas e falhas e não as nossas fortalezas. Assim ansiamos por aceitação, que possamos ser ouvidos e desfrutarmos de relacionamentos significativos, profundos de alma. A comunidade espiritual é formada por pessoas que têm a integridade de abrir o coração. É composta por aqueles que admitem suas falhas e faltas, pois a detestam mais do que detestam as falhas e faltas nos outros. Assim descobrem que por baixo da fedida corrupção que existe dentro deles, flui uma fonte de água pura. É nossa fraqueza e não nossa competência que leva o outro adiante. São os nossos pesares e não nossas bênçãos que derrubam as barreiras do medo e da vergonha que nos mantém separados. São as faltas que admitimos que nos unem na esperança. Nós desejamos ardentemente um lugar seguro na comunidade de amigos sedentos por Deus, que sabem o que significa sentir o Espírito se movendo dentro deles quando eles falam com você. Não será fácil, mas vale a pena, está em jogo nosso impacto sobre o mundo. Ser uma comunidade espiritual, um lugar seguro, é um grande desafio. Não é fácil, nada é fácil. O que é fácil é ficar na negação, mas isso não produz crescimento nem vida. Mas o fazer a recuperação, estar promovendo esse processo na vida da gente, isso traz para a gente todo o desejo de ver o outro também ser recuperado. E fazer junto com o outro é um grande desafio, por isso não é fácil, porque nós estamos neste mundo. Seguindo para mim, pode seguir ela e depois eles vão usar a oração. Quando nós nos propomos estar aqui junto com Moisés, eu disse para ele: Moisés, o negócio é difícil, o negócio não é fácil não, depois você começa não dá para parar, porque foi assim comigo e eu sei que essa é a realidade, mas é algo que a gente sente da parte do Senhor conosco, e Ele nos dá uma força, uma condição, pela ação do Espírito dEle, e que a gente sente que esse é o mover dEle na vida da igreja, na nossa vida, como uma missão de vida, e que a gente sabe que Ele já está fazendo, porque se está fazendo em nós, vai fazer na vida dos outros. É algo que a gente sabe, que é o tempo de Deus usar esse instrumento, que é o Celebrando a Recuperação, para mover outros a terem uma vida honesta diante de Deus. Eu coloquei aqui o meu endereço, mas vocês têm também um cartão ali com Moisés, se vocês quiserem, depois vocês podem acessar ou querer falar alguma coisa, tem ali alguma dúvida, algum questionamento, pode passar para mim? E aí eu estou fazendo a divulgação do nosso congresso, Moisés também tem acesso ali aos folders, que a gente vai ter no dia 1º, 2 e 3, congresso celebrando a recuperação, todos serão muito bem-vindos. O tema que nós vamos abordar é sobre esperança, e nós cremos que só há recuperação se houver esperança. Por isso, é um tema tão próprio para a gente no Celebrando a Recuperação. E dizer para vocês que tudo que já está começando, tudo que já está planejado, aqui, já está planejado pelo Senhor há muito tempo. Então, só vai se concretizar à medida que vocês forem envolvidos nesse processo. E se você se sentiu reconhecido de uma necessidade, Deus vai tratar com você através do Celebrando. Se você se reconheceu como sendo um apoio para começar em você, mas pronto para ajudar dentro dessa equipe, Deus vai estar contigo. E eu quero orar por você, Moisés, por você, Alexandre, pedindo a Deus por vocês, por favor. E agradecer porque podemos estar juntos aqui. Foi um privilégio para mim estar com vocês. Saber que existe a possibilidade já concreta acontecendo hoje, o início de mais um Celebrando a Recuperação.
Eu creio que todas as igrejas estivessem celebrando e ainda não seria suficiente para a gente suprir uma carência tão grande de cuidado em que nós estamos necessitados no mundo que a gente vive. Então, estar colocando nosso coração diante disso. Peço que você fique de pé, por favor. Coloque também agora o seu coração diante de Deus, falando: Senhor, se o Senhor tem uma parte disso comigo, para que eu seja parte dessa equipe, organiza minha agenda, organiza meus afazeres, organiza o meu tempo, para que eu me disponha inteiramente para que isso aconteça na minha vida, mas também no meu compromisso contigo, meu compromisso com esse ministério. E só vai acontecer à medida que você se disponibilizar. E vai acontecer na sua vida, antes mesmo de você propor para acontecer na vida de outro. Então vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque a Tua graça nos alcançou de uma forma tremenda. E nós sabemos que todo pecado, toda dor, toda tristeza, todos os efeitos do pecado sobre a nossa vida, já foram limpos e tratados em nome de Jesus. E por isso nós te louvamos e engrandecemos, porque Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que nos redimiu de toda a culpa. E nós podemos agora celebrar o Teu nome, engrandecer-te e saber que as consequências, as dificuldades, advinda desses conflitos, pedimos ao Senhor que o Senhor trate conosco, que o Senhor não permita que essas sequelas nos levem à morte, ou nos levem à destruição, ou nos levem a ser pedra de tropeço para outras pessoas. Mas, pelo contrário, que o Senhor nos forme, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor trate conosco de uma forma tão linda, tão tremenda, que nós sejamos referencial da Tua graça. Que outros olhem para a nossa história, para a nossa vida e possam reconhecer que foi o Senhor conosco, ó Pai. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja dando ao Moisés, ao Alexandre, à equipe toda que está se disponibilizando a servir através desse ministério. Que o Senhor lhes dê a unção dobrada do Teu Espírito. Que o Senhor lhes dê todas as possibilidades e a percepção do Teu agir, a sensibilidade do Teu Espírito, os dons espirituais, que o Senhor os habilite para que eles possam fazer a Tua obra, engajados no Teu querer, sabendo da Tua vontade, sabendo que vem do Senhor para eles e para a igreja, ó Pai. Torna-os, Senhor, humildes diante dos desafios, torna-os, Senhor, humildes para que o orgulho não tome conta, dá-lhes, Senhor, a percepção de que o Senhor é que faz, que é o Teu Espírito que age, que é o Senhor que vai adiante, e dá-lhes, Senhor, tranquilidade frente à depressão, dá-lhes tranquilidade frente à ansiedade, dá-lhes tranquilidade da Tua paz e serenidade constante, porque sabemos que só assim nós poderemos agir e fazer o que o Senhor nos propõe, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está levantando um novo programa de Celebrando a Recuperação. O ministério está surgindo, e tantos outros vão poder chegar aqui e encontrar um lugar seguro para poderem abrir o coração e serem tratados e curados pelo Senhor. Ó Jesus, louvado seja o Teu nome, engrandecido, porque o Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando, e o Senhor mesmo há de confirmar a cada dia esse ministério na vida desta igreja. E nós pedimos isso em Teu nome, Jesus, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador, e nós oramos em Teu nome. Amém.